uma dúvida. Meu filho de 10 anos sempre quer dormir na minha cama, ou quer que eu deite com ele toda noite na cama dele. Isso me irrita muitas vezes, pois me leva à sensação de prisão que tive durante a amamentação, que foi até 2 anos e meio. Dormimos no mesmo quarto e na mesma cama há muitos anos. E desde que me mudei da casa da minha mãe, que fará 5 anos, ele tem o quarto dele super estruturado, melhor até que o meu. Tem 3 anos que sou casada e ele às vezes pede para dormir comigo, ou no chão do quarto. Já disse até que se a cama fosse maior poderíamos dormir todos. Eu nego muitas vezes, mas às vezes deixo. Como lidar? Bom, como lidar, né? Complexo, não é? Bom, até onde eu sei da sua história, fazendo aqui um resumo bem rápido, não é? Você tem um atual casamento e o seu filho, ele é de uma relação anterior, não é? Então, de tudo isso que você está me contando aí, da sua relação com o seu filho, eu te faço uma pergunta para você, mãe. O seu filho está cuidando de quê na sua vida? Geralmente, quando os filhos ficam assim muito grudados ali com a mamãe, significa que a mamãe não consegue cuidar de algo que é seu, e aí o filho fica ali à disposição do adoecimento da mãe. E, pelo jeito, ele fica tão à disposição do seu adoecimento, ou seja, daquilo que você não consegue olhar e cuidar e que é seu, que aí ele precisa muito, muito, muito cuidar, ficar sempre junto, como se isso fosse resolver as suas dificuldades na vida, tá? Tem um exercício que ele é bem interessante. Eu vou colocar ele aqui como sugestão para você fazer, tá? Mas antes desse exercício, você precisa olhar aí para dentro e perceber como que está a sua criança interna. Como que está aqui, ó, a relação da sua criança interna com o seu adulto. O seu adulto está bancando aquilo que é difícil na sua vida. O seu adulto, ele banca aqui dentro o cuidar das suas dores e das suas dificuldades. Como que você está na sua vida? Precisa urgentemente olhar para isso e cuidar disso, tá? Você é uma pessoa que você é muito dependente emocionalmente do outro, talvez do marido, talvez do pai ou da mãe, de uma amiga. Como que é aí dentro de você a sua dinâmica interna? Porque se for a sua criança interna que cuida da sua vida, então precisa muito olhar aí para dentro e estruturar o seu adulto para que ele consiga cuidar da sua criança interna. Lembrando que o adulto, ou seja, a nossa parte racional, ela precisa fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo, tá? Eu até brinco, né? Um olho no peixe, outro no gato, ao mesmo tempo, que é cuidar da vida e cuidar da criança interna. Falando de outra maneira, essas 2 tarefas do nosso adulto é cuidar daquilo que é externo e cuidar daquilo que é interno, ao mesmo tempo. Eu vou fazer algo aqui na minha vida e como é que eu estou aqui internamente, tá? Bom, então primeira coisa é olhar para isso. O seu adulto, ele está um adulto estruturado que banca as suas dificuldades internas? Parece que não, por isso que você contou aí do seu filho, parece que não. Parece que o seu adulto
fica muito sem forças, aí a sua criança fica ali tendo que cuidar de algo mais difícil. Bom, precisa urgentemente colocar mais força nesse adulto. Eu tenho lá no meu canal vários vídeos, tem até uma playlist, estão todos lá separados, os vídeos em que eu falo da criança interna e do adulto, tá? Tem alguns exercícios que ajudam, tá? E aí, o exercício para você fazer com o seu filho é no momento seguinte em que aqui internamente você esteja bancando as suas dificuldades emocionais. Porque enquanto tiver aqui a sua criança cuidando daquilo que é difícil para você, aí o seu filho vai ouvir esse pedido interno que ecoa da sua criança de me ajuda. E aí o seu filho vai ouvir esse pedido e ele vai ficar à disposição sim daquilo que é seu, tá? Mas quando você conseguir cuidar disso aqui dentro, então o exercício é quando o seu filho for dormir, lá no quarto dele, passado uns 20 minutos, chega lá bem baixinho no ouvido dele e fala assim: a mamãe cuida daquilo que é da mamãe. E eu te libero para você cuidar só daquilo que é seu. Tá? Se o dormir no quarto dele é muito difícil, então faz enquanto estiver ali no seu quarto. Mas precisava mudar isso daí urgentemente, tá? E para mudar isso é adulto. Como é que tá aí dentro? Coloca adulto para cuidar aí da sua realidade interna, tá bom? Eu tô aqui desejando que você consiga. Um beijão.